Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu canal, mais um episódio do Sou Mais Luz Podcast. E hoje nós vamos receber aqui no Sou Mais Luz Podcast uma mulher que é potência pura, especialista em gestão, especialista em liderança e vendas e que não tem medo de dizer o que precisa ser dito. Isso é muito importante. Mentora de líderes, vendedores de ideias e inspiradoras de atitude. Sabe quem está aqui comigo hoje? Tessia Moura. Seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui no Sou Mais Luz Podcast. Que bom, que bom. É uma honra, um prazer. Que prazer bom mesmo contribuir. Eu fico muito feliz com a sua presença aqui hoje, tá? Mas vamos começar, Tessia, já falando de algo muito importante para todos nós. Sim. Não é? Que precisa viver com resultado, né? Com propósito. Tessia, vamos começar direto. Por que ainda tem tanta gente que está no papel da liderança, mas que não sabe liderar a própria vida? Porque é fundamental para poder eu liderar outras pessoas, conhecer a mim mesma. E posso lhe dizer, ainda é um tabu para alguns empresários, muitos empresários. Eu tenho empresários que até eu gerar nele a consciência de que ele precisa se autoconhecer, fazer terapia, buscar autoajuda, que autoajuda não quer dizer que é porque eu estou doente, porque eu sou anormal, não. É porque para poder eu conduzir pessoas, eu preciso me entender. Sim. Então, tem muitas pessoas que, enquanto não tem a consciência de que ela precisa entender a si para poder entender o outro, ela não consegue respeitar o tempo do outro, o espaço do outro, porque ele acaba nem respeitando o próprio. No meu processo hoje de mentoria, nas primeiras sessões, eles todos chegam querendo falar de quem? Das pessoas, da equipe, porque ninguém quer nada com a vida, porque as pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar, e é só isso, e tá tudo bem. Mas quando sentam na minha frente, eu pergunto, e você? Quem é você? Por que você faz o que faz? De onde você vem? Por que você é tão hard? Por que você é tão soft? Porque tem líderes que é muito hard, faca na caveira, pavio curto, e tem o soft que é o fofinho, passivo, engole, sabe? Muitos sapos. Então eu trago essa consciência. E eu acredito que a liderança efetiva que eu trabalho hoje nos meus líderes, elas acontecem de fato porque a primeira coisa que eu faço é fazer com que os meus empresários e líderes olhem primeiro para dentro. Sim. Então, a liderança só vem a acontecer de forma assertiva quando eu me conheço, quando eu me percebo e eu começo assim a perceber o outro e respeitar também o tempo do outro. Perfeito. Essa condição de realmente se observar, de entender-se, né, para poder liderar, eu acho que faz todo sentido, né? Todo sentido. É aquela velha história, como é que eu vou conduzir se eu não sei nem por onde conduzir? Exatamente. Se eu não sei nem como me conduzir. E muitas das vezes, conduzindo outros através da sua percepção. Sim. Porque nós não enxergamos através das lentes, e sim através da nossa mente. Não é verdade? Sim. Então, a partir do momento que eu enxergo no outro, projeto no outro, algo que está dentro de mim, mas a pessoa nem quer comunicar aquilo, já começa errado. Então, quando eu começo, e eu estou falando por mim, eu vivi isso, sabe? Eu vivi isso. Tenho mais de 25 anos de liderança e lidando com pessoas. Então, eu errei demais. Então, você começou bem novinha, não foi? Foi bem novinha. Eita, mas vou ter que revelar. Não fala não. Deixa pra lá. Mas assim, eu posso lhe dizer que eu fui muito hard na minha vida, sabe? Quando eu me percebi com o poder de fazer resultado, eu queria resultado, custe o que custar. E aquela pessoa que não me desse resultado não servia pra mim. Só que aí o que acontecia? Eu ganhava dinheiro, eu fazia com que aquelas pessoas ganhassem dinheiro, comprassem casa, carro, moto. Só que eram pessoas que estavam procurando algo diferente para fazer porque já não me aguentava mais. Porque eu não tinha um olhar o olhar humano. Eu tinha apenas o olhar técnico. O meu foco era resultado. Mas eu esquecia que quem faz o resultado acontecer são pessoas. Então, quando eu vim ter a consciência de que eu tinha que olhar para dentro para poder enxergar o outro através das lentes dele, aí o jogo mudou. Perfeito. E aí foi a coisa mais linda.
Mas Que coisa linda. Eu acho que nós vamos conhecer dessa lindeza hoje, né? Amém, amém. Vamos lá. Na sua visão, o que é liderança de verdade? E como ela começa? Acho que são duas perguntas em uma, né? O que é liderança Isso. de verdade e como ela começa? Porque para que eu possa realmente trilhar um caminho de uma liderança verdadeira, eu preciso entender por onde começar. Uhum. Né? Eu acho que você vai dar uma dica muito importante para quem está nos assistindo agora. Né? Para quem quer ser líder de Perfeito. verdade e por onde começar. Primeira coisa, o líder é muito clichê, meu Deus. Mas assim, o líder, ele tem que ser exemplo, né? O clichê é esse, mas vamos detalhar. Eu não quero que qualquer pessoa me diga o que eu tenho que fazer. Aquela pessoa que vai me dizer o que tem que fazer, o que eu tenho que fazer, ela tem que ter resultado. Eu tenho que olhar para ela e perceber que ela é uma pessoa, sei lá, vou alucinar, que ela tem uma família feliz, que ela cria bem os filhos, que ela tem um poder de resiliência e paciência, que ela não é mimizenta, entende? Que eu falo com aquela pessoa e ela olha para mim e diz, vamos resolver. Que tem foco na solução. Eu quero que uma pessoa que vai me liderar seja uma pessoa que vá na frente, abrindo o caminho para eu passar, não deixando fácil, mas me mostrando o que é bom, correto e sensato. Então, o líder, ele tem que ter a consciência de que ele tem que ser uma pessoa que inspira outras pessoas. Perfeito isso. Se eu não olho para a pessoa e não vejo que ela é uma inspiração para mim, meu amigo, não vai acontecer. Existe o líder real, existe o líder legal. Entendeu? Então, o líder real, realeza, ele tem o mérito de ter um crachá, porque ele é o dono da empresa, porque ele foi promovido. Então, ele é líder porque ele tem um crachá. Então, eu vou ter que respeitar porque ele foi promovido à liderança. Nem existe esse cargo. Não existe o cargo de liderança. Não existe. Se você for lá, né, pesquisar, não existe. É gestor, é supervisor, é coordenador, enfim, mas não existe. Liderança se conquista. O líder real é aquele que conquista as pessoas para que as pessoas o sigam, como Jesus Cristo. Perfeito isso. Entendeu? O líder legal, na verdade, é aquele que legalizou, é aquele que convenceu. Convencer, para mim, é vencer juntos, tá? Convencer, para mim, é vencer juntos. É assim que eu vejo. Então, ele convenceu que faz sentido segui-lo. Vem comigo, porque eu tenho uma visão de futuro para você. Vem comigo. E isso significa o quê? Também não alisar. Então, eu tenho uma fama de que falo a verdade. Por quê? Porque eu creio de verdade que a verdade liberta. Eu tenho pessoas que passaram por mim, que hoje são empresários, e começaram como um caixa, conferente. Eu olhei para ela e disse assim, parou. Acabou a sua infância e a sua adolescência. Ou você vem aqui para crescer e me ajudar a crescer, ou então a gente para aqui. Eu não sou sua mãe, eu não sou sua madrinha, eu não sou sua babá. Agora, se você quiser ir comigo, a gente vai junto. Então, são pessoas que eu trabalhei 5, 9, 15 anos juntas. E olharam para mim e disseram, Tess, eu nunca esqueci daquela conversa. Então, eu creio que a verdade liberta. E o líder legal é aquele que é como se fosse um farol na vida das pessoas. As pessoas decidem segui-lo porque sabem que eles vão chegar num próximo nível. Isso é muito bom de verdade. E eu acredito também que é um processo, né? Ninguém se torna um líder do dia para a noite. Com certeza. Vou dormir sem nenhuma preparação e amanhã, né, acordo um líder como um passe de mágica. Nossa, isso é muito real. Muitas das vezes, o que é que acontece? Os empresários acabam promovendo o melhor vendedor, a pessoa que tem mais performance no resultado, mas isso é técnico. Não quer dizer que aquela pessoa ela está preparada para conduzir outras pessoas. Sim. E acabam muitas das vezes perdendo excelentes profissionais. Por quê? Existe uma pirâmide que fala do ser, fazer e ter. Não sei se você conhece, Sim. né? Então, assim, o que é que acontece? E eu trabalho isso com os meus líderes. Antes de ter, a pessoa tem que ser. O que é que acontece? Eu tenho uma pessoa, preciso de um líder, pego o que está mais se destacando,
dou um salário maior para ele, ou seja, ele passa a ter para depois fazer, para depois ser. Só que até se tornar, Até ser. não é da noite pro dia. É. Não é. Então, e aí gera frustração. Eu sempre digo, se você vai promover alguém, promova aos poucos. Antes de dar o cargo e o aumento do salário, perceba se realmente essa pessoa quer ser. Porque liderança tem bônus, mas o ônus é maior. É maior. Tem E muita assim, gente embelezando a liderança, né? E não... Gente, liderança é missão. E assim, eu acredito que não é só um querer ser. O querer ser talvez seja o Exato. primeiro passo do processo, né? Isso. Querer ser, se ver capaz, Sim. mas o poder de fazer, de aprender, Sim. de conhecer, de se autoconhecer. Isso, de perceber aquilo que De precisa ser perceber melhorado, o outro. desenvolvido. Isso. Né? Porque às vezes a pessoa, eu quero muito, né, sair, dar um salto profissional, né? Eu estou nesse estágio, quero ir para o próximo estágio. Tá, mas o que é que você precisa ter de habilidade que nesse próximo estágio você necessita ter de conhecimento que você não está alinhado ainda? Porque quando a gente tem consciência disso, peraí, eu quero ser um líder, eu quero melhorar, né, como pessoa para ser um líder. Tá, mas o que é que você precisa de fato melhorar? Como é que está a sua comunicação? Como é que está esse poder de liderança? O que é que você entende da gestão do negócio que você está? Né? Então, uma série de situações, não é só o querer ser. Exatamente, exatamente. Recentemente veio um grupo de líderes para mim, todos promovidos recentemente. E uma delas, que era, tipo assim, vou alucinar, que era do departamento administrativo e foi promovida a gerente comercial, gerente de vendas. Aí eu olhei para ela e disse, você sabe vender? Ela, eu atendo. Ai. Eu disse, eu vou lhe dar 20 dias. Não, você é muito fofa. Eu vou lhe dar 30 dias para você ser a melhor vendedora da loja. Porque se você não for a pessoa que sabe e faz acontecer, você não vai conseguir liderar o seu time. Você precisa ser inspiração. Ela disse, eu já entendi porque você está dizendo isso. Aí é por quê? Era porque já tem um líder lá. Ou seja, o melhor vendedor estava liderando o grupo. Por quê? Porque ele é inspiração. E aí, lógico que não foi em 30 dias, mas em 60 dias, ela em gráficos apresentou, inclusive ao dono, a virada de chave. O quanto ela modificou o resultado geral, porque ela soube fazer, ela aprendeu a fazer e começou a colocar os demais na mesma página. Então, a mudança tem que estar na liderança. Ele tem que fazer, tem que aprender. Não é que ele vai fazer tudo, não é que ele vai ser expert em tudo, mas tem coisas que é inegociável. Sim, verdade. Ele precisa ir na frente. Sem nenhuma dúvida. Né? E na prática, um bom gestor precisa desenvolver mais empatia, estratégia ou atitude? Ai, meu Deus. Eu acredito que os três andam juntos. Porque um líder sem atitude já era. Já era, não é líder. Não é líder. Não é? Se ele não criar, não for estratégico, vai viver a vida apagando incêndio. Vai estar sempre agindo pela emoção. Muitas das vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder dar 2 para frente. Isso. Eu vejo situações, eu vou trazer uma coisa bem tola aqui, bem tola. O dono mesmo vai fazer uma reunião com os colaboradores e alguns colaboradores dominantes enfrentam ele na frente da equipe. Ele vai discutir com o colaborador naquele momento? Ele vai se igualar? Não. Ele tem que olhar para a pessoa e dizer, isso a gente resolve depois? Dá um passo para trás, continua, quando finaliza, chama a pessoa na sala, vamos conversar agora sobre o seu assunto? O que era que você queria trazer para a reunião que estávamos todos, onde esse assunto só diz respeito a você? E é preciso ter muito equilíbrio para isso, viu? Porque não é fácil, não. Exatamente. A vontade que se tem é de você puxar uma arma e metralhar a pessoa. Exatamente. Olha, eu tenho um empresário que ele, dominância 96. Ele se Tessia, nenhum colaborador me assusta não, porque eu só olho para ele sabe.
Bem assim, olhe a situação. Pavio meu, não tinha pavio. Vou dizer que não tinha pavio. É aquele pai, né, que só precisa olhar pro filho, ele já sabe o que Aí ele ele disse, minha mentora, quando vem a pergunta absurda, eu olho para a pessoa e digo, só um minuto. Vou no escritório, colocou um saco, aquele saco de pancada, dou uns murros lá, aí volto e digo, sim, continue, o que foi mesmo que você perguntou? Eu ri demais, mas o quanto isso não melhorou a vida dele e o relacionamento dele com as pessoas que ele conduz. São mais de 70 pessoas, as pessoas tinham medo dele. Você sabe o que é trabalhar com uma pessoa na qual você tem medo? Não há respeito. É. Na sua frente, eu finjo que faço. Quando você vira as costas, eu não faço e ainda faço o quê? É verdade. Desço a E ainda madeira. fico torcendo para que tudo dê errado. Exatamente. E o que eu puder contribuir, realmente, para que esse tudo dê errado, eu vou contribuir. Exatamente. Então, um líder que não tem essa consciência, esse conhecimento e a atitude de querer fazer do jeito certo, ele vai fazer o que não deve, vamos dizer assim. Entendeu? Então, ele tem que ser, sim, ter atitude, ele tem que ser estratégico, porque isso é ser estratégico. Sim. Né? Mostrar essa firmeza perante os demais. E qual foi a primeira que você falou? Empatia. Empatia. Também. Empatia, entender o outro. Eu sempre faço algumas perguntas sobre engajamento, como construir um time engajado, e uma das coisas é, você se importa com as pessoas do seu time, sabe que você se importa com eles no âmbito pessoal? Téssia, por que isso? Existe algo que é assim. Eita, eu tô doente. Não vou. Mandou o atestado. É como se o ser humano ele não adoecesse. Todo atestado que vem, ou o colaborador que não vai trabalhar, ele tá mentindo. E não é assim. As pessoas, elas adoecem, as pessoas têm filhos, você tá entendendo? Sim. E aí, o que é que acontece? Que eu percebi, olha, isso é comum. Porque qualquer coisinha, uma gripinha, é porque não pode... Por que não manda o filho com a avó, com a babá, com não sei o quê? Gente, se aquela pessoa tiver um valor familiar, o valor família muito alto, ela não vai delegar para outra pessoa levar o filho para o médico. Você tá entendendo Sim. isso? Então, eu preciso entender isso. Meu marido, ele tem um valor família muito alto. Eu não me lembro, minha filha tem 21 anos, mas eu não me lembro dos 0 aos 15 anos, o dia que eu levei a minha filha para o médico que ele não acompanhou. Ele que segurou ela na vacina do pé, ele que segurou ela para furar a orelhinha lá, para colocar o brinco, foi ele. Por quê? Porque tire tudo dele, mas não mexa com a família. Só que tem pessoas que não se importam. Uhum. E tá tudo bem. Mas eu preciso entender isso. Então, o meu líder, quando ele entende que ele precisa entender o que é importante para o outro, o que é valor para o outro, ele precisa enxergar que ele tem que tratar as pessoas como pessoas. Entender que sim, que pessoas adoecem, que pessoas que têm famílias, vai acontecer. Mas tem muitos que mentem. Sim, e eu vou colocar todo mundo na mesma página? Não. Então, é eu chegar e dizer bem assim, oi, tudo bem, como é que tá fulana? E fulana, tá melhor? Como é que você tá? Não, a pessoa colocar um atestado lá de 5 dias, 7 dias, o líder, o dono, o gestor, nem sequer pergunta se a pessoa tá bem. E quando volta com a cara desse tamanho, como se a pessoa tivesse de férias na praia. Com raiva. Com raiva, Só revoltada. 7 dias sem trabalhar. Então, assim, a pergunta sempre é, o meu líder se importa comigo como pessoa? Eu faço mentoria no Brasil inteiro, né? Faço online. E essa semana mesmo eu estava com um grupo de 21 pessoas, 21 líderes. Quando a minha líder apontou na câmera, eu vi que ela não estava bem. Eu percebi que ela não estava bem. E quando eu finalizei, eu fui lá e vou até falar o nome dele. Oi, Cris, o que está acontecendo? Tá tudo bem? Olha, eu não sei o que é, mas lembre-se quem é você é forte, você é corajosa, você é determinada. Se quiser desabafar, eu tô aqui. E ela mandou um áudio de volta, chorando, dizendo, Téssia, é porque
era por esses dias que o meu bebê deveria estar nascendo se eu não tivesse perdido ele. E eu não estava conseguindo conter, eu não estava conseguindo disfarçar. Ou seja, o líder ele tem que ter essa sensibilidade de enxergar quando a pessoa ela tá bem e quando ela não tá. Isso. E mais que isso, né? De entender essa dor. E entender essa dor. É. Né? Sem julgamento. Que quando se fala de empatia, é exatamente essa capacidade, né? De se colocar no lugar. Que não é fácil, né? Não. Não é fácil. Não. É por mais que a gente fale dessa condição da empatia, né? De colocar-se no lugar do outro, mas só sabe quem está sentindo a dor. Com Né? certeza. Só sabe o que é perder um filho, quem já perdeu um filho numa condição dessa que você está contando como exemplo aí. Mas quando você se sensibiliza, ao menos você entende. Né? Eu acredito que o processo é exatamente esse do entendimento. Isso. Né? Eu imagino a dor que você está sentindo. Eu não estou sentindo a mesma dor, porque só quem está sentindo a dor que sabe do tamanho dela. E o interessante, você não ganha, eu estou dizendo de uma forma positiva, a admiração apenas daquela pessoa que você conduz, mas sim de todos ao redor. Sim. Você tá entendendo? Sim. Eu tive uma situação pontual onde uma pessoa trabalhava em uma das lojas que eu já conduzi e essa pessoa, ela pegou e disse assim, eu vou minha mãe, Maceió, minha mãe foi pra Santa Casa, ela tá passando mal. Ela pegou a bolsa e saiu correndo. Pra mim é uma reação normal. Pra mim, né? Ela saiu desesperada, não voltou. A gerente não perguntou se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda, nada. No dia seguinte, a pessoa voltou, né? A gerente com a cara desse tamanho, a gestora, não falou nada. E aí olhou para ela e disse assim, você trouxe o atestado de acompanhamento da sua mãe? Ela, eita, eu nem lembrei de pegar. Ela, mas seria necessário. Ela, a menina não foi pegar. Quando foi no final do mês, a menina foi receber e veio o dia descontado. Precisa contar o resto? Não. O que aconteceu? Ela perdeu toda a equipe. Eu não tive como resgatar. A equipe virou as costas e não quis mais. Não teve volta. E Tessia, por que ela fez isso? Porque mãe não era valor para ela. Quando eu fui conversar com a gestora, eu disse assim, mas você entende que era a mãe dela? Ela, e daí? A minha mãe, eu saí, vou alucinar aqui, eu saí de Salvador, minha mãe sofreu com câncer, 3 anos, morreu, eu fui lá pro enterro e voltei, porque a vida continua. E assim, ela falou sem nenhuma, assim, mas você entende que é a sua vida? E você não pode, mapa não é território. Então assim, a empatia, por isso que eu digo, não tenho como dizer o que é mais importante, os 3 aí são importantes. Isso, perfeito. Mas são mesmo. Não tem como ter um líder sem essas 3 características extremamente importantes, né? Mas agora vamos falar de vendas. Tessia, tem gente que ainda diz que não sabe vender, mas que vive vendendo desculpas. Fato. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Olhe, eu costumo dizer que não existe falta de vendas. Existe falta de processo em vendas. Ou falta da execução do processo. Porque a venda é um processo. Lógico que existem tipos de vendas. Existe a venda do varejo, aquela venda emocional. Existe uma venda consultiva, que é uma venda mais demorada. Os perfis das pessoas ajudam muito, mas no final tem que ter um processo. Então, a maioria das pessoas, elas dão desculpa, por quê? Porque acham que venda é sorte, e não é. Porém, todavia, o que é que faz com que a venda seja uma venda com maestria? O propósito por trás da venda. Porque o que é vender? É ajudar alguém a resolver o seu problema. Sim. Então, eu vendo porque eu tenho como ajudar alguém a resolver o problema dele. Então, eu tenho como te ajudar. Eu tenho como ajudar você a resolver essa situação. Então, vender é muito mais ouvir do que falar. E o vendedor despreparado, que dá desculpa, ele fala mais do que ouve. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, é fundamental que a empresa entenda que ela tem um propósito. Por isso que a gente fala de cultura. Tá, mas por que você abriu essa empresa? Por que você abriu essa empresa? A sua empresa faz o quê?
como é que a sua empresa ajuda as outras pessoas. Sim. Então, se a empresa ela não enxerga que ela tem uma missão, não é só missão, visão, valores, aquelas O plaquinhas. quadrozinho bem bonitinho. Que eu olho assim, por que você está dizendo? Porque 10 dos 10 empresários que sentam na minha frente, que eu pergunto se ele tem missão, visão e valores, ele diz que tem, e eu pergunto qual é, ele disse que está lá na gaveta. 10 de 10. Alguém fez para ele. Alguém construiu uma consultoria, ele viu bonitinho lá no Google, copiou e colou. E missão, visão e valores não se copia. Nem sequer eu não concordo que alguma consultoria faça para essa pessoa. É o dono que tem que dizer, ele tem que falar na boca dele. Olhe, eu quero isso, Tessia. Eu quero que a minha equipe leve isso para o meu cliente. Eu quero que o meu cliente sinta isso. Eu quero que as pessoas que se conectem com a minha marca, com o cheiro do meu ambiente, ele perceba isso. Que as pessoas que estejam comigo falem sobre isso, falem assim de mim. Por quê? Mas por que você quer isso? Não, porque o meu pai me ensinou que não sei o que. É muito pessoal. Sim. Então, quando existe um propósito, quando existe a missão, e não é historinha de coach, não é uma historinha banal, não é. É realidade. A pessoa entende que aquele cliente que está na frente dela ou dele tem um problema, precisa de ajuda e a venda, ela acontece com propósito. Perfeito isso. Eu sei que quando a gente fala da realidade do Brasil, do Nordeste, das cidades do interior, é muito mais complexa, né? Porque às vezes a pessoa está ali muito dentro do objetivo de ter um resultado financeiro porque ele precisa sobreviver. Exato. Essa é a grande verdade, né? Sim. E tá tudo bem, porque todo começo realmente é isso mesmo. Sim, porque você tá ali por uma questão de sobrevivência. Existem níveis, né? Existe a empresa que está no nível de sobrevivência, Isso. é aquela que tem que vender para pagar as contas. Eu digo que é a empresa que está no nível da infância, ali. E existe aquelas que já tá na juventude e existe a adulta. Né? Tem empresas adultas que ainda têm resquícios, né? Acho que basicamente tem atitudes da criança, da empresa criança, né? Isso. Que é tudo desorganizado, que não tem estratégia. É o momento que ele percebe que ele precisa de conhecimento. Isso. E ajustes, né? Exatamente, porque senão não vai. Isso. Né? Não anda. Exato. Você vai, chega a um determinado ponto, mas é como se você não conseguisse mais avançar. E aí, claro, para quem está nos acompanhando nesse momento, entender. Se você está nesse processo, entenda, para o próximo passo é necessário que você tenha esse conhecimento mais avançado. Isso, né? isso. Entender qual a sua missão, qual o seu valor, né? Qual a visão que você tem de futuro, onde você quer chegar. Isso é muito importante. É uma frase que eu trago muito. O que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo nível. Isso é verdade. Eu sempre falo isso. Não sei de quem é essa frase, não é minha, mas é muito real. Então, olha o que eu tenho, olha o resultado que eu tenho hoje, olha o quanto eu estou fazendo, olha até onde eu cheguei. Então, o que eu tenho na minha bagagem, eu consegui chegar até aqui. Imagina que eu estou subindo uma montanha. Então, as ferramentas que eu tenho, eu consegui chegar até aqui. Só que ainda tem um pico tão alto, eu ainda posso ir tão mais além. Isso. Só que as ferramentas que estão na minha mochila não vai me levar até lá. E tem muita gente que precisa descer para poder pegar ferramentas novas, para poder vir, vai chegar aqui com mais facilidade, porque ele já traçou esse caminho e daqui seguir adiante. Verdade. E assim, e é muito válido a gente também observar esse caminho que já foi trilhado. Isso, né? Você já chegou até aqui, massa, isso tudo te dá ferramentas de fato para que você, ou forças, para que você possa seguir. Mas talvez aquelas ferramentas que você usou até aqui, ela não te possibilite mais dar o próximo passo. Exatamente. E aí é nesse momento que você precisa tirar algumas ferramentas da bolsa, substituir por novas ferramentas, né? Porque às vezes existe muito essa coisa, eu fiz assim a vida toda, já trabalho assim há 10 anos, né? Minha empresa tá aí até hoje, né? As pessoas que não querem nada com a vida. Exatamente. Pode ser que o cliente agora tá muito cheio de frescura. de mimimi. Culpa é do cliente, viu? Então é do tipo assim, o que te trouxe até aqui não é garantia de que vai te levar para o próximo passo, de fato. Né? Então, é ter essa percepção daquilo que você precisa agora descarregar e renovar para seguir é muito importante. Mas vamos brincar de vendas, tá? Vamos fazer uma atividade aqui que vende ou não vende, tá? Eu falo um perfil e você diz se esse tipo de pessoa vende bem ou mal, ok?
Vamos lá. O tímido que escuta mais do que fala. Ah, vende mais. Vende mais, né? Vende mais. Apesar Eu dele até ser falei tímido. isso. Apesar dele ser tímido. Porque, olha, vou trazer uma adenda aqui, tá? Também depende. Existe a venda emocional e a venda racional. Por exemplo, ninguém acorda de manhã, me deu vontade de fazer uma mentoria hoje. Não, gente. Eu tenho clientes que levam de 6 meses a 1 ano para poder decidir fechar uma reunião comigo. Ou mais. Reunião. Não foi nem fechar o processo. Entendeu? É porque é um processo de namoro. Você tá entendendo? Sim. Começa a paquerar, né? Até pedir em casamento leva um tempo. Sim. Então é uma venda mais demorada. Faz sentido? Sim, total. Existe aquela venda que é o quê? Emocional, rápida, reativa. Ai, que vestido lindo, adorei. Tem 1000 no guarda-roupa. Não é verdade? Então, aquele vendedor que é mais influente, lindo, maravilhoso, ai, ficou incrível, imagine você entrando na festa e tal, a pessoa compra. Então, esse vendedor que é mais influente, que ele fala um pouco mais, mas em congruência com o cliente, ele tende a fechar a venda. Nessa hora, se for uma pessoa tímida, ele não vai dominar, ele não vai liderar a venda e ele pode perder. Ele pode não converter aquela venda ali com muita facilidade. Então, a venda reativa, a pessoa tem que ser mais paciente. A pessoa tem que ser mais tímida, porque para mim não existe pessoas tímidas, tá? Para mim não existe pessoas que são introvertidas, mas tímidas não. Eu acho que isso aí é historinha. Historinha que foram implantadas na gente, sim, claro, tá? Claro. E digo isso porque a vida inteira, a minha infância, eu fui tratada como se eu fosse um bibelô pela minha mãe. Sou filha única. Então, a minha mãe dizia assim, ai, meu Deus, tão magrinha, tão xoxinha, cuidado para não cair, não quebrar. Então, eu vivia nessa bolha. Por quê? Porque uma pessoa que eu amava me colocou. O que é que eu tenho de tímida hoje? Eu não era tímida, mas eu fui... Entendeu? Aí agora imagina a vida toda, porque ela é tímida. Aí compara, olha, esse aqui é mais esperto, mas olha, irmão, como é calado. Aí você passa a vida inteira, tá? Se a minha mãe, meu pai, a pessoa que cuida de mim tá dizendo isso, então eu acredito. Quem sou eu para não dizer? Exato. Não é? Então... E claro, e a gente vai tendo comportamentos alinhados a essa timidez. A essa timidez, exatamente. Então, a venda reativa, ela precisa de uma pessoa que seja mais paciente, que conduza com mais leveza, que tenha mais persistência e constância, não numa pressão de dizer, bora comprar agora. Por quê? Porque não é assim que acontece. Então, em outras palavras, o interessante é que você não traga esse rótulo para você e não viva essa timidez. Exatamente. Né? Porque com timidez você não vai conseguir vender com tanto resultado. Exatamente. Você até pode ser tímido, mas aí é se trabalhar nesse contexto. Né? Quando eu digo ser tímido é porque... Eu tô falando do rótulo que já existe isso. E a gente precisa olhar para ele para poder superar ele. Porque, na verdade, a pessoa, se ela tiver o script do processo da venda, ela vai seguir o script. Por que o cliente tem que saber? Que ele se vê tímido, que ele se vê A, B ou C? Não tem que ser assim. E assim, é importante também colocar que quando você fala de script, não significa dizer que é uma venda robótica. Não é isso. É outra coisa que as pessoas confundem. É um passo a passo que as pessoas confundem bastante isso. Não é isso. Processos com situações robóticas. Amarradas, não. Mas existe uma sequência lógica. Porque o que é que acontece? Tem algo que diz assim, nós temos 3 cérebros. Se você der um Google aí, botar 3 cérebros, vai aparecer lá um desenho. E diz o quê? Que existe uma área, 3 áreas no nosso cérebro, que é o reptiliano, o límbico, né? E o cérebro novo moderno. Então, o reptiliano é aquele lá da idade da pedra, da reação que ou eu ataco ou eu fujo. Você tá entendendo? Sim. Existe o límbico, que é a área emocional. É onde a pessoa decide que vai comprar. E existe o racional, que a pessoa vai lá e diz assim, como é que eu vou pagar? E o racional diz assim, passa em 3 cartões, divide em 10 vezes. Mas ele já decidiu o que ia comprar. Então, o passo a passo da venda, a importância de saber que existe um processo da venda, é para a pessoa entender que ela precisa passar por cima dessa área chamada reptiliano. Porque, olha, o que é comum? Chega numa empresa,
Cliente, o vendedor vai lá e faz o quê? Olá, posso ajudar? Acessou a área proibida. O cliente olha para ele e diz o quê? Automaticamente, me diga. O que é que o cliente diz? Ajudar o quê? Tô Em quê? só olhando. Na hora, o que eu tô só olhando? Fugindo. É, Tô só olhando. Tem outro assim, se eu precisar eu lhe chamo. Atacou. é. Reptiliano. Então, na hora que eu disse, olá, seja muito bem-vinda. Primeira vez você aqui? Ah, é, primeira vez. Ah, nossa, seja muito bem-vinda. Olha, deixa eu te apresentar a nossa loja, deixa eu te mostrar a nossa clínica, deixa eu te apresentar. Eu já me conecto lá, já vou na área o quê? Emocional, porque a pessoa se sente o quê? Percebida. Inconscientemente, aquela pessoa se sente percebida e o quê? Pertencente. Ela já comprou. Se aquela pessoa ela vem com a criança, o que é normal dos pais? Cuidou da criança, cuidou da pessoa. É, isso mesmo. Meu Deus, e essa menina? Meu Deus do céu, e esses olhos? Quantos anos ela tem? Comprou. Então, o script que eu falo, o processo que eu falo, é a pessoa saber que a neurociência já diz que eu preciso ter cuidado e cautela na minha comunicação. Em todos os sentidos, mas na venda também, porque tudo é venda. É verdade. Até namorar uma pessoa é venda. Exatamente, exatamente. Não é verdade? É isso mesmo. O falastrão, que só fala de si. Esse vende mais ou vende menos? É o papagaio, né? Eu chamo o vendedor papagaio. Eu vejo mais ele como um espantalho. Ele espanta mais as pessoas. Espanta mais do que vende. Espanta muito. Muito. Ah, o bonzinho, que tem medo de cobrar. Olhe, depende da venda, tá? É aquilo que eu falei. Se for uma venda que é consultiva, que é mais longa, ele precisa agir como um bonzinho, mas não como um bobo. Você tá entendendo? Sim. É aquela coisa, não, eu entendo você. No seu melhor momento eu vou estar aqui, mas no outro mês eu tô o quê? Olha, surgiu uma oportunidade aqui, lembrei de você. Então ele é bonzinho, mas ele não é tolo, nem bobo, nem besta. Você tá entendendo? Agora, se for aquele que diz assim, que eu chego e diz assim, que ele vem pra mim e diz, olá, posso ajudar? Aí a pessoa, o cliente diz assim, não, tô só olhando, fique à vontade, qualquer coisa é só me chamar. Esse é o bonzinho. Não é o bonzinho, é o bobo. Acho que eu mudaria esse nome aí pra bobo. O cliente fica tão à vontade que ele mandou que o cliente vai embora. Nem compra. Nossa, eu me lembro que eu cheguei numa loja nova, linda a loja. Disse, cara, que loja maravilhosa. Meu Deus, eu vou entrar ali. Quando eu fui acessar a porta, trancada. Aí a pessoa lá atrás, até chegar na porta e abrir, foi uma novela. Mas tá tudo bem, né? Ela não demonstrou pressa. E a forma que veio, a face dela era como se eu estivesse atrapalhando o momento dela. Eu percebi. Ixi. Sabe aquela coisa assim? Ai, que saco. Aí abriu a porta. Pois não. Não é nem pois sim, gente. Foi pois não. Pois não. Pois não. Aí eu, bom dia. Eu queria dar uma olhadinha nos vestidos. Pode entrar. Aí entrei. Ela não falou mais nada. Era um quadrante. E nesse quadrante eu fui andando. Pegava a roupa. E ela dizia o quê? Essa tá linda. Linda pra quem? Porque eu achei ela horrorosa, a roupa. Mas a pessoa dizia o quê? Que tava linda. E eu fui pra outra arara, ela, essa tá linda, chegou agora. Aí eu, tá, linda pra quem? Uhum. Eu gostei da cor, mas quando eu puxei o modelo, não tinha nada a ver comigo. Fiz todo o quadrante, cheguei na porta de volta e disse, tá bom, obrigada. Ela, nada, qualquer coisa, é só voltar. Que eu vou estar aqui novamente Não para sei se te foi por atender. coincidência, mas 3 meses depois eu passei lá e estava a placa. A loja tinha encerrado. Era uma loja nova para mim, ela era nova, digo 6 meses talvez, não tinha 1 ano, porque eu passava ali e não via nada, mas 3 meses depois estava lá, a placa fechado. Ou seja, o que é que acontece? Muitos empresários acabam fazendo o quê? Ele cuida da embalagem, mas não cuida do conteúdo. Que é o mais importante. Entendeu? Não adianta, gente. Uma coisa depende da outra.
Não adianta eu ter os melhores produtos, o melhor serviço, estar no melhor ponto, ter uma estrutura incrível, moderna, se quem tá lá não tá preparado para me receber. Porque, olha, eu viajo, vou para um hotel de 5 estrelas, mas quando eu chego lá e não sou bem tratada, eu não volto. Não tenho um bom dia, não tenho uma boa tarde, eu não vejo servidão, eu não vou indicar aquele hotel para ninguém. Pode ter a cama mais fofa do mundo. Porque não é sobre isso. Gente precisa de gente. No final do dia, tudo se resume em gente. Não é verdade? É verdade. E se eu não entendo isso, não existe venda com propósito. Não existe. O técnico que só usa linguagem difícil. Ai. Eu acredito que ele é igual o espantalho. Ele se mostra culto, mas acaba muitas das vezes atrapalhando. Por quê? Eu acredito muito na força do rapport, né? Sim. O rapport, o espelhamento, eu ir na velocidade do meu cliente. Se eu percebo que o meu cliente ele é culto, que ele é mais conforme, que é assim que eu chamo, que ele é mais técnico, é uma pessoa que eu percebo que eu preciso ter dados, eu preciso ter depoimentos, eu preciso ter gráficos, eu preciso comprovar para ele que o que eu estou falando é verdade. Só que existem pessoas que ele só quer que você resolva o problema dele. Então, se eu me apego a gráfico, a situações, eu só vou atrapalhar. Então, o culto, ele precisa entender quando ele tem que ser culto, na hora que ele percebe que o cliente é culto e ele vai precisar fazer rapport ali. Você está entendendo isso? Sim. Mas, se eu percebo que o cliente é dominante, o dominante ele quer o quê? Resultado rápido. Foco no resultado. Sim, o que é que eu ganho com isso? O influente quer o quê? Abracinho, quer falar. Então, se eu deixo ele falar, ele compra. Por quê? Porque ele quer desabafar. Ele quer conduzir ali. Eu preciso dar a sensação para ele que ele está conduzindo. O estável é aquele cliente que é mais inseguro. Às vezes já traz uma pessoa para decidir junto, porque ele tem medo de errar. Então, é uma pessoa que eu não posso pressionar. Eu preciso dar tempo para ele decidir. E o conforme que é aquele que é pé no chão. Só acredito vendo, que é o Santo Tomé. Só acredito vendo. O que é que a pessoa faz quando é um conforme? Alguém já fez essa mentoria com você e teve resultado? Então, é uma pessoa que ele quer. Ele quer ligar para o meu cliente para saber se vale a pena. E eu tenho que estar preparado para dar os contatos para ele. Mas o influente e o dominante não quer. Ele quer, você pode me ajudar? Como é que eu faço? Manda o Pix. Então, a minha forma de ser tem que ser congruente à forma de ser do meu cliente. Eu preciso ter essa flexibilidade de me conectar com ele. Agora, imagine você, quando o dono, quando o vendedor, quando o comercial, a pessoa que gera resultado não sabe disso. Ele culpa o quê depois? Quando o resultado não veio? Claro. O cliente, o governo. A concorrência. Tudo que tá fora. Quando a pessoa... Não, porque o concorrente... Olha, o concorrente é tudo aquilo que tira o seu foco e você para de olhar para a sua empresa. Porque eu digo a você, eu atendo empresa que é o mercadinho naquela cidade, que só tem uma rua, vamos dizer assim. E ele tá com medo porque tá abrindo um supermercado maior. Eu digo, você vai ser o melhor da cidade, com o que você tem. Porque eu vou lhe dizer como é que você vai fazer. Não, é muito interessante isso. No meu bairro, abri um mercado novo, muito maior. Tinha um mercado no bairro e abri um mercado muito maior. E aí, a pessoa que tinha esse mercadinho, ele mudou, foi para um espaço maior, né? Vamos dizer assim, ficou um pouco mais organizado. Sim, mas o que foi um alerta. Foi um alerta. Né? Eu preciso melhorar mais. O que é mais interessante é que ele continuou com resultados. Então, talvez a maneira dele lidar, essa coisa mais próxima, sabe? De ter um contato maior com o cliente, de você pedir uma água 6:30 da noite e ele ir lá levar água, sabe? Eu acho que isso fez o diferencial dele. Gente, olha aí, gente. No final do dia, tudo termina em gente. Em gente, é isso mesmo. Entendeu? Não é só a questão da estrutura. Você percebe que a concorrência é bom? É boa ter. Sim. Porque se ele já era bom, com essa concorrência,
ele se tornou melhor ainda. Termina sendo melhor. Agora, tem gente que, ao invés de avançar, regride. Né? Por quê? Porque não entende o sinal. Fica com tanto medo da concorrência que desfalece, né? Se desfaz. Se você pudesse dar apenas uma dica para um vendedor, para um líder, em relação à questão de comportamento, qual dica você daria? Eu não sei se eu vou dizer dica, mas olhe, tem uma frase que eu trago para minha vida. Sei que nada sei. Sócrates diz, eu sei que nada sei. A partir do momento que o vendedor, o empresário, o líder, o gestor, o profissional, ele acha que sabe demais, ele não sabe de nada. Tem uma pastora que diz assim, olha, no dia que você achar que você já dominou o orgulho, é porque o orgulho está mais vivo do que nunca. Isso é muito forte. Então, existem muitas pessoas que pensam que não precisam mais de ajuda. A gente se torna muito bom naquilo que a gente faz. Para eu me tornar perito em algo, eu preciso ter 10.000 horas fazendo aquilo. Né? Então, assim, tem muita gente que tem mais de 10.000 horas rolando feed. Tem gente que tem mais de 10.000 horas no TikTok. Tem gente que tem mais de 10.000 horas jogando. Tem gente que tem mais de 10.000 horas nos grupos de WhatsApp, trocando frasezinha, brigando por política, religião e tantas outras coisas. Eu acho que tem gente que tem mais de 10.000 horas de desculpas. Então, tem gente que tem mais de 10.000 horas de desculpas. E são pessoas que acham que sabem de tudo. Que não gostam de ler. Que não gostam de estudar. Que acha que não precisa da ajuda de ninguém. Que o consultor, o treinador, o orientador, o mentor, o professor só quer dinheiro. Muitas das vezes ele justifica isso. Mas é por quê? Porque ele não quer sair da zona de conforto. Então, se eu posso, não vou dizer dica, mas vou dizer, se eu posso lhe dar uma orientação, estude. A minha filha me perguntou, mãe, ela tem uns 10 anos, mãe, até quando que eu vou estudar? E eu com o livro na mão. Aí já respondeu. Filha, coloque uma coisa na sua cabeça. Nunca. Até o seu último dia de vida você vai ter que estudar. A escola ensina, a igreja ensina, a casa dos seus pais ensina, a empresa que você vai trabalhar ou você vai ter também vai lhe ensinar. Então, a partir do momento que você estiver gastando o seu tempo com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum, não vai te ajudar a ir para o próximo nível, infelizmente você vai estagnar. E o que é pior, você vai culpar alguém. Então, tem muita gente que acha que não precisa. Eu digo assim, é normal, sabe porque eu não gosto de ler? Não é sobre gostar de ler, é sobre gostar de aprender. Então, quando você muda a percepção, você já muda o jogo. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, essas pessoas, elas precisam entender que se tem alguma coisa que alguém está fazendo melhor que elas, é porque essas pessoas estão estudando algo que elas não estudaram ainda. Então, a minha orientação é, busque ajuda externa. Todo ser humano precisa de ajuda externa. Todo ser humano. Se eu for para a academia sozinho, eu vou ter um resultado. Mas se eu for com um personal trainer, eu vou ter outro resultado. Se eu vou para a igreja e eu vou orar, eu vou me conectar com o meu Deus, eu vou ter um resultado. Mas quando eu tenho um líder espiritual que começa a me dar uma orientação, a fazer eu entender o evangelho, eu já vou ter outro resultado. Se eu vou para a terapia para entender por que aquele comportamento perpetua, me acompanha tão assiduamente, eu vou ter uma consciência. E eu vou me libertar muito mais rápido. Você está entendendo isso? Então, percebe que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa de supervisão? E por que na liderança e na empresa não? É uma boa pergunta, viu? Para quem está nos acompanhando agora. Por quê? Essa pergunta Porque na sua empresa, na sua liderança, na sua gestão, você não precisa. Perfeito. Porque existe uma situação. Eu vou falar eu, tá? Eu digo eu, mas é tu.
Eu busco uma pessoa perfeita em todas as áreas da vida para que possa me orientar, sendo que eu não sou perfeita em quase nada. Porque não existe a perfeição. A perfeição é de Deus. É divina, é de Jesus Cristo. E foi crucificado mesmo assim. E foi crucificado mesmo assim. Bom, muito bom. Então, o que é que acontece? Eu preciso olhar para aquela pessoa e ver qual é a habilidade que aquela pessoa tem que ela pode contribuir com a minha vida. Existem pessoas, eu vou alucinar aqui, que para mim são exemplos como casal, mas financeiramente não são. Eu vou deixar de ver aquelas pessoas como luz na minha vida? Claro que não. Você tá entendendo isso? Existem aquelas pessoas que com o financeiro é extraordinário, mas não consegue fundar um relacionamento, ter um relacionamento sólido. O que é que eu tenho a ver com isso? Então, em cada área da minha vida, eu preciso de uma supervisão, um mentor, um acompanhamento que vai me ajudar a enxergar de uma forma diferente. Agora, se eu esperar encontrar a pessoa perfeita... Tem que esperar o encontro com Jesus. Então, encontra. Pede para ir para o alto. Que lá tu verás. É verdade. Então, para de contar historinha, pelo amor de Deus. Gostei do parar de contar historinha. Chega de contar tantas histórias. Isso. Né? Vamos lá. Complete a frase. Ser mais luz para você é? Entender o outro. Ajudar as pessoas a perceber que elas podem ir muito mais além. Para mim, ser luz é isso. Perfeito. Tessia, eu quero te agradecer por essa aula que você nos deu hoje. Sobre liderança, sobre vendas. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui, certamente vai sair desse podcast, com um entendimento muito superior em relação a comportamentos. Porque se a gente for analisar, tudo que você trouxe é uma questão comportamental, né? Quando você muda a sua visão, quando você muda a sua estratégia, quando você busca viver um roteiro do trabalho que você desenvolve, são estratégias que você está aplicando na sua vida para que você possa fazer ainda melhor aquilo que você já faz. Exato. E eu acredito que você deixou isso de forma muito clara para a gente hoje. Que bom. Né? Foi um despertar para a gente observar o que é que eu preciso melhorar ainda. Né? O que é que eu estou no caminho, que eu já estou fazendo de alguma maneira, mas o que é que eu ainda preciso melhorar? Para mim ficou muito claro isso e eu já saio daqui com a missão de buscar algumas questões na minha vida para que possa ainda ser melhor. Eu quero muito te agradecer, né, por esse momento, por essa aula e deixar os microfones do Sou Mais Luz Podcast à sua disposição para suas considerações finais. E só agradecer o convite. Para mim é contribuir, crescer e contribuir, eu acho que faz parte da vida de todo ser humano, e quando a gente contribui com pessoas que eu sei que quem está assistindo não está assistindo por acaso, porque nada acontece por acaso, né? Eu não sento numa cadeira e não fico na frente de ninguém quando não é por acaso. Eu sempre fico muito atento aos detalhes. Então, que você possa absorver o melhor da sua vida, vocês que estão nos assistindo, e você possa realmente, nem que seja pegar uma frase, uma fala e ter a atitude de fazer algo diferente. Não só por você, mas pelas pessoas que acreditaram no seu negócio, na sua liderança, e disseram sim, eu quero acompanhar essa pessoa porque eu sei que ela vai me levar para o próximo nível. E se você quiser, lógico, né, nos acompanhar, né, vai lá no Instagram, @Tessia Moura, né? Isso. Tem também o meu canal lá no YouTube, tem várias aulas incríveis de liderança, gestão, cultura, também Instituto Tessia Moura ou Tessia Moura, você me encontra lá também. E se você quiser fazer parte aí das nossas mentorias, eu estou abrindo a Academia de Líderes Group. É uma academia de líderes, onde durante um ano eu vou estar preparando e capacitando empresários, líderes, gerentes para ir para o próximo nível, e você pode ser o próximo. Vamos lá. Não perde essa oportunidade não, viu? Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer aos meninos que estão aí na técnica, como sempre, Adriano, Deleano, o Manuel, a toda a equipe aí da Luz Treinamentos. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Pedir para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que nós estamos trazendo por aqui. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo episódio.